Oi, 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 é o dia da foto de Bisel. Vamos todos morrer. Vejam no vídeo. Vou enfiar uma caneta na boca. Vanderding. O que é que temos hoje? Emético. O que é hoje? Podemos, menino? Barro. Vamos atirar barro à parede primeiro. Zumba! Pá, Onde é que a gente iramos hoje? onde é que iramos? Neste dia estamos em 1903. Sim. Morri em Roma. Em Roma. Em Roma. Opa, que boa cidade. Também morria lá. Mas espero que se tenha visto a si próprio, porque ir a Roma e não se ver a si próprio é Era péssimo. Papa. Era Papa. Ele morreu com 93 anos e falamos do Papa Leão XIII. E começa por P. Epá, os papas duram muito tempo. Por acaso devo dizer, Nessa altura, não necessariamente, 93 este é precisamente é muito o excepcional. Papa, é o Papa mais velho de sempre. Ok, de sempre. ok. O Papa Bento XVI, Bento Rodrigues. Foi aos Esse é o 80, não jornalista. foi? E nós, Não, foi 95, só que, ou seja, quando ultrapassou este 93, já era Papa emérito. Exato. Portanto, isso desclassifica Ok. para a Liga Portuguesa da Idade dos Papas. Sim, já sim. não o consideraram. Ele meteu um requerimento. Tentou e a ainda. coisa- Sim. Pois, porque E tinha ele mais já 2 disse anos. não. Ele disse, Claro. o menino é emérito. Sim. E eméritos não conta. estudasse. Mais. Chamava-se ele Gioacchino Pecci e nasceu em 1810, também em porquê? Carpineto Romano. Carpineto. Romano. Quero um carpineto, por favor. Romano? Carpineto. Romano, Pode ser assim. casone. De fragola. De fragola. Marco non staratio. Isto não fica muito longe de Roma. Fica suficientemente longe para não termos que passar por lá. Portugal. Por acaso, às vezes, como tem tudo um nome incrível, Claro. tem-se imenso. Eu aluguei uma casa ótima em Carpineto Romano. Depois chegas lá e é uma baiuca. Uma baiuca mesmo. Portugal prepara-se muito em breve para receber por cá um Papa. No caso, Francisco. E por isso, lembrei-me de falarmos um pouco desta posição. Posição Pronto, aí papal. está. Aí está. Deste cargo tão antigo, tão simbólico e, ainda que pareça que não, porque a Igreja Católica temos uma ideia de imutabilidade, não é verdade, mudou muito ao longo dos séculos. A história começa com um homem chamado Pedro, o apóstolo de Cristo, e é precisamente a Pedro que Cristo vai aparecer pela primeira vez depois de ressuscitar. É o mais importante dos apóstolos de Cristo, é a ele que Cristo lhe diz: tu és Pedro e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Pedro e pedra são a mesma palavra em latim. Cristo já sabe Sim, sim. sempre aos trocadilhos, sempre Sim, não sei uma quê. moca. Não sei o quê, pão e vinho, não sei o quê. Enfim, tudo já sabemos como é que Cristo era. E depois de umas andanças, o Pedro lá vai andando as suas andanças até que chega a Roma, que era a capital do Império Romano, e onde ele vai fazer a sedezinha, na altura um resto de chão Sim. singelo. Era o que dava. Tinha só uma senhora que ia lá uma vez por semana Dar um tirar jeito a àquilo, maior, porque ele pois. já sabe como é que são os homens. Sim, também. juntos então. É uma desgraça. As caixas de lasanha. As meias lado, espalhadas. As tapas da retrete sempre para cima. Era só Globo todos os Sim. dias e aquelas comidas Claro, encomendadas. era. claro. Mas depois com culpa, não é? Porque o Nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem dele é: não desperdicem, Claro. não sujem os planeta. Não há planeta B. Não, separem o plástico da papel. Pá, não, Cristo com spoiler. Não há planeta B, spoiler. Exatamente. Mas temos o paraíso. Também que exagero esta coisa do planeta. E entretanto, Gravíssimo! ele vai lá fazer, do ponto de vista católico. Se vamos para o paraíso, o que é que interessa lá se o planeta vai acabar? E então, vai lá fazer a sede da Igreja Católica, que significa católica. Vem do grego universal, é isso que significa católica. Eu dizia que eu estudei na Católica e havia um professor com graça que dizia Universidade Católica, não quer dizer Universidade Universal, não quer dizer Uau, nada. pois. Redundância. Exato. Chega! E essa igreja, a Igreja Católica, é criada por ele e por um amigo, o apóstolo também Paulo. Pedro vai ser o primeiro bispo de Roma, que na verdade é o título do Papa. O É bispo título de Roma. é bispo de Roma. Esta palavra, que vem do grego para pai, só vai ser usada exclusivamente para o cargo muitos séculos depois. Os padres também se chamava Papa, significa pai em grego. Como ele foi o primeiro Papa, daí se chamar a todos os outros o sucessor de Pedro. Ele acaba por ser morto, não sei se sabem como é que é o fim de Pedro. Nós já trouxemos o Pedro aqui como morto. O Nero mandou matar. E, claro, os primeiros católicos eram muito poucas pessoas que estavam ali, que tinham ido para Roma, muito perseguidos mesmo. E a Pedro,
que era o líder deles, o Nero vai usar o grande incêndio de Roma para culpar os católicos. Vai dizer, é esta seita de gente que vem para aqui, que diziam coisas muito polémicas na altura, não é? Pois. Contra o poder instituído, contra o poder romano, apelar à pobreza, a todas essas coisas, o contrário de Roma, a chamar a atenção para o deboche de Roma, de homens com homens, mulheres com mulheres, cães com mulheres, cães com Boas galinhas, vidas. galinhas com homens, enfim. E como o Pedro não era cidadão de Roma, teve uma morte particularmente cruel. Foi crucificado no circo que ficava numa colina que se chamava Vaticano. Dos papas que se seguiram, ele pediu para ser crucificado ao contrário, porque dizia que não tinha dignidade para morrer como Nosso Senhor Jesus Cristo. Dos papas que se seguiram, ao longo dos 300 anos a seguir, nós sabemos o nome de todos. Não há um único papa que a gente não sabe o nome, ou o nome que escolheram. A pessoa, quando é eleita Papa, escolhe um nome para o seu papado. Já houve muita coisa, menos Pedro, nunca nenhum. Escolheu Pois. Pedro, faz sentido, era o patrão inicial, lá o fundador da firma. Claro, Era um claro. grande atrevimento. É o que tem um quadro Ai, lá na pelo amor de empresa. Deus. Exatamente. Lá, aquele quadro. É o seu Pedro, o seu Simões. Mas pode ser, por exemplo, o Papa Fábio, Pode, um dia há de acontecer. Papa Ruben. O Fábio já esteve mais longe de ser Papa. Papa Ruben, sim, um dia. Virá. Geralmente são nomes que tenham alguma evocação. Claro, estou a religiosa. brincar, sim. obviamente. Fazendo uma clarificação sobre. E a partir de uma certa altura, até com um pescar de olhos ao anterior, Claro. Papa que já usou aquele nome para simbolizar qualquer coisa. O Padre Francisco, claramente, uma alusão a São Francisco de Assis. Agora era eu dizia outra pessoa. Sim. Uma alusão a Francisco. E o Papa Nicolau numa clara alusão. O cristianismo, destes papas dos primeiros 300 anos, sabemos pouco, na biografia sabemos nada, sabemos os nomes. Foram quase todos mártires, ou seja, morreram quase todos. O cristianismo era, de facto, uma seita e muito perseguida. Até que, isto é um momento decisivo, o imperador Constantino vai ser o primeiro imperador romano a converter-se. Portanto, isto era, na base, era uma seita que, por alguma razão, chega à aristocracia romana, do Império Romano, e o imperador, de facto, e passa assim, é o caminho para a Igreja Católica se tornar uma religião oficial e, claro, e a espalhar-se também pelo mundo, aproveitando até o próprio Império. O Constantino vai mandar pôr os ossos do Pedro numa igreja que ele manda erguer precisamente no sítio onde ele tinha morrido, na igreja, na colina do Vaticano, e é o lugar onde hoje está a Basílica de São Pedro, que não é contemporânea disto, claro. Muito se especulava se aqueles ossos eram mesmo ou não de Tinham Pedro. passado 300 anos, não é? Entre o Nesta Constantino altura, não, sim, e a morte de Pedro. especulava-se, agora já no nosso tempo, e é só nos anos 50, portanto, 1900 anos depois disto ter acontecido, lá acharam umas ossadas e parece que sim, e hoje em dia Pedro está debaixo precisamente do altar-mor da Basílica que leva o seu próprio nome. O Império Romano vai começar o seu declínio também depois da Igreja começar-se a consolidar, e o Constantino vai fundar a cidade de Constantinopla, onde hoje é Istambul, e o Império Romano, quando a coisa começa a correr mal, as principais figuras e muito povo mudam-se para Constantinopla. É um bocadinho, nós chamamos a queda do Império Romano do Ocidente, porque eles mudam-se para a atual Turquia, claro. Chamamos lá o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino portanto, estão a ver, os romanos basaram daqui. Yep. O Império não caiu, transferiram-se de sede, como se fosse de Lisboa e as pessoas se transferissem para o Porto, ou no caso estou a ofender Istambul. Estou a brincar, adoramos o Porto. Os papas vão continuar em Roma e, curiosamente, este vazio de poder, eles vão preenchê-lo. Ou seja, o Papa fica ali, em Roma, o antigo coração do Império, quase como a substituir simbolicamente o Imperador. Uma sucursal. É muito engraçado, sim. Até começam a usar o título Sumo Pontífice, que era um título do Imperador de Roma, mas não tinham qualquer poder, para além da sua autoridade espiritual. Até porque o seu poder e a sua escolha, quem escolheu os papas, não é que eles não brincassem às reuniõezinhas, mas vinha de fora. Os germânicos que estavam a chegar ali a Roma, os francos, que são, depois vão dar os franceses, não é? Os próprios bizantinos, o Imperador dizia assim, agora o Papa é não sei o quê, ou o Papa está a chatear, vai-te embora. A verdade é que eles lá foram furando o seu caminho, vão conquistando território, também poder, e vão ganhar poder temporal. Isto significa ter poder como qualquer rei, ter poder sobre um território. Ou até mais, porque o poder dos reis, muitas vezes, dependia do poder dos papas. Nós sabemos, as bulas diziam, Claro. confirmo que esta pessoa é de facto o rei. E os reis os papas, aliás, tinham um poder sobre um território, chama-se os Estados Papais, tinha sede em Roma e que se estendia, era um dos principais estados dessa Itália, uma grande parte do centro de Itália. E os papas governavam o território como qualquer rei. Tinham exércitos, cobravam impostos, eram reis daquele território, dali tinham a sua principal fonte de rendimento. O auge dos Estados Papais é durante o Renascimento e é quando o Papa se torna também um dos grandes mecenas, como nós sabemos, todos esses séculos seguintes.
Bem, o Vaticano tem em si próprio, a Claro. Igreja Católica em si próprio, o grande um manancial de obras de arte, arquitetónicas e outras, incríveis, não é? Não é que o seu poder não fosse por vezes desafiado, o poder do Papa. É e bastante. Às vezes por dentro, a Igreja vai se dividir com um grupo de pessoas que queria voltar à forma mais simples do cristianismo e nasce assim o protestantismo, que hoje representa um grande avalo ao poder do Papa. Hoje representa entre 30% a 40% dos cristãos de todo o mundo. Mas depois há outro dos grandes desafios que vai acontecer no meio do século XIX. Começa uma revolta, e também já contámos isto aqui. Vários estados italianos contra as potências estrangeiras e nasce a ideia de unificar e criar um reino único que fosse a Itália. Claro, o herói da unificação, Garibaldi, vai tentar conquistar Roma, que pertencia ao Papa, não é? Porque para eles era impensável se Itália fosse um reino unificado que não ter Roma. Roma era a antiga capital do Império. E, portanto, ele não consegue, o Garibaldi não consegue, porque o Napoleão III, que era o imperador dos franceses, pressionado pelos católicos franceses, vai proteger o Papa, manda para lá tropas e o Papa é protegido. Até que os franceses vão-se embora e em 1870 o novo rei do tal reino fundado de Itália, Vítor Emanuel, conquista a cidade eterna e vai torná-la a capital de Itália, que é até hoje, como sabemos. O Papa foi derrotado e perdeu um território que eles controlavam há mais de 1000 anos, que pertence a todo aquele centro de Itália. O rei vai oferecer, para além de uma indenização, vai oferecer ao Papa um pequeno bairro de Roma que se chamava o Vaticano, onde ficava a Basílica de São Pedro, que é esta já que lá está. O Papa era Pio IX e recusou as duas ofertas, disse não quer nem dinheiro, nem Vaticano, porque, claro, ele aceitar isto e admitir a unificação significava perder o seu poder temporal, o seu Aceitar poder uma derrota. corrente. Claro, mesmo. Claro. E então, a partir daí, não aceita nada daquilo e passou a declarar-se prisioneiro no Vaticano, porque ele de facto não podia sair daquele sítio. E começa uma disputa com a Itália, a que nós chamamos a questão romana. A questão romana, se pode dizer à cantora. Sim. A questão Eu gostei romana. da música. A Mas questão, a questão romana é. Eu gosto da tua voz, a questão romana. E então, Continua chamando-me assim. é a letra. O Papa Pio IX vai morrer em 1878. E quem é que vai ser escolhido para sucedê-lo? O nosso morto, Leão XIII. Lion. Que é assim o primeiro Papa em 1000 anos a não ter nunca, durante o seu papado, poder real algum sobre Roma. Era um intelectual, ele dedicou-se muito às questões do seu tempo, os direitos dos trabalhadores, estamos também nesta fase, não é? Até ganhou a alcunha do Papa Social e outra alcunha que eu não posso aqui repetir. Mais porca, mais chula. Ok, está bem. Ele vai lançar as bases da chamada doutrina... Papa grupos. Papa Grupos. É, não papo grupos. Mas ele papa grupos. Papa Grupos. Ele vai lançar as bases da chamada doutrina social da Igreja, que não interessa para nada. Ele tentou arranjar maneiras de mitigar a perda do território e não deixou morrer a questão romana. Não morreu a questão, mas morreu ele, claro. Quando ele morreu, como eu já disse, era o Papa mais velho de sempre. A questão romana vai ser só resolvida em 1929, quando o Mussolini assina com o Papa o chamado Acordo de Laterão, em que o Papa reconhece o Estado italiano e o Estado italiano reconhece a soberania parte a parte. do Vaticano, claro, em 1929. É bem recente, portanto, aquela Sim, sim, sim. identidade Vaticano. Verdade. Pensamos que é Até uma coisa lá, que está tão lá para trás. Houve mais papas três papas entre uma coisa e outra. Consideravam-se os seus próprios prisioneiros no Vaticano. Uau. Sou prisioneiro aqui no Vaticano. Porque para eles todo o Estado lhes pertencia, não é? E começa assim uma nova fase. O Papa se limita ao seu poder espiritual, é o chefe de mais de 1000 milhões de católicos e, ao contrário, tem tantos períodos do passado, os Papas têm sido eleitos sempre, sem sobressaltos. Em 78, Karol Wojtyla torna-se o primeiro Papa não italiano em 500 anos e depois já houve um alemão e agora um argentino, Francisco, que nos preparamos para receber na Jornada Mundial da Juventude. É o Papa número 266 a contar de Muito Papa. Pedro, é verdade. Qualquer prisma que se olhe é uma longevidade notável de um cargo. É mesmo? É o mais antigo título, e eu passei horas a confirmar. É o mais vê se havia um rei. Vai aparecer Vai. um comentário qualquer. Vai. Mas é o mais antigo título, contínuo, claro, em uso, ainda em uso no mundo. Já sei que vão escrever dizer que o Imperador do Japão é mais antigo, só que os primeiros. Foi ver tudo. Eu adoro, isto é meta. Porque a verdade é que. Porque é mais antigo em 600 anos, supostamente é um título com 2600 anos. É verdade, só que só a partir do século III, da nossa era já, portanto já existia papas há 300 anos, é que há fontes históricas para aqueles imperadores. Os outros fazem parte da lenda e da mitologia, não sabemos se existiram, se não. Além disso, o bispo de Roma, o Francisco, também usa o título de Sumo Pontífice, que era um título que já existia 250 anos Com os imperadores. antes de Cristo, tal e qual. Em Pois tribunal, não me... é ovelha. Podem tentar, mas não.
Como é que se consegue, apesar disto tudo, ser um velhinho simpático? Francisco é um dos grandes mistérios da fé. Bem verdade. É verdade. O Papa Leão XIII morreu faz hoje 120 anos.